Olá pessoal, tudo bem? Professor Marco, de Matemática. Nós vamos então começar a correção do PET 6, referente ao sexto ano, tá? Da primeira semana, semana 1, que vai envolver as atividades referente às páginas 18, 19, 20 e 21. Nessa primeira semana, nós vamos estar trabalhando com ângulos, o aluno conhecer a abertura, saber a indicação do ângulo, calcular as medidas do ângulo, certo? Então, aí nós vamos fazer uma leitura aqui agora sobre o ângulo. Ó. O ângulo é uma figura formada por duas semirretas, com o mesmo ponto de origem. As semirretas são chamadas de lados do ângulo, enquanto o ponto de origem comum entre elas é chamado de vértice do ângulo. Os ângulos são usados para descrever amplitude de rotação, mudança de direção, inclinação, entre outros. Estão presentes em figuras geométricas e em situações do dia a dia. Alguns ângulos podem ser medidos e comparados. A principal unidade de medida de um ângulo é o grau. Primeira questão, tá? O Pilates é um método composto por exercícios físicos e alongamentos, que utilizam o peso do próprio corpo na sua execução. É também uma técnica de reeducação do movimento que traz equilíbrio mental e corporal. Karina está assistindo a uma sessão de Pilates e percebeu que todos os movimentos feitos com o corpo foram ângulos com aberturas de diversos tamanhos. Ela, muito curiosa, resolveu verificar a medida desses ângulos. Vamos ver, ó. Observando as imagens abaixo, avalie os ângulos formados entre as pernas, braços e troncos da pessoa. Então, aqui nós temos a imagem, né? Para ficar melhor aqui responder, eu vou colocar aqui a imagem A, imagem B, imagem C, tá bom? Responda as questões. Alguns dos ângulos aparenta ser um ângulo reto. O que é um ângulo reto? É um ângulo perpendicular, é um ângulo que mede 90 graus, tá? Aí nós temos aqui, olha bem, que olha, sim, nas figuras A e B. Aonde que fica esse ângulo reto? Vai ficar aqui, que é na figura A, aqui, ó, nessa posição que nós temos um ângulo reto aqui, ó. Essa abertura aqui, ó, de um canto aqui, ó, né, se assemelha a um ângulo reto aqui. E na figura B também, tá? Quando você olha aqui, ó, mesma coisa aqui embaixo aqui, ó. Tá joia? Então, beleza, então. A figura C também tem um ângulo que se assemelha reto aqui, essa situação aqui, que olha. Aqui na figura C até está mais próximo 90 graus do que aqui, certo? Na pergunta da letra B, qual a imagem que apresenta um ângulo de menor abertura? Aí, olha só, na figura A, aonde estaria esse ângulo de menor abertura? Estaria aqui, ó, formado aqui internamente, aqui, ó, formado entre o braço e a perna, ou entre aqui o corpo da pessoa e a perna aqui também, né, que olha, esses ângulos, essa inclinação aqui, essas aberturas aqui, ó, são as menores comparadas com as das outras duas imagens. Letra C. Qual é a imagem que apresenta o ângulo de maior abertura? Ah, na imagem A também. Aonde que ficaria essa maior abertura? Comparando com as outras imagens, seria essa abertura externa aqui, ó, da perna e o braço da pessoa, mas do lado externo. Então, aqui nós teríamos uma maior abertura, tá vendo? Número 2. Uma pessoa, ao se alongar, faz diversos movimentos. Podemos observar nas imagens abaixo que os braços formam diversos ângulos em relação ao corpo da pessoa. Então, você está vendo que aqui na imagem A, B e C, ele colocou os ângulos até com esses quadrinhos aqui, ó, com essa abertura, tá? Está simbolizado, está representado aqui. Qual dos bonequinhos abaixo tem a maior flexibilidade ao fazer os movimentos? Né? Nós temos o bonequinho B. Eu acredito que seja o B. Por quê? Porque ele mantém um dos braços, né, no ângulo de 90 graus e o outro faz o movimento mais, né, alongado aqui, ó, reto, né, para o alto. Tá? Uma abertura diferente aqui, ó, comparado com os outros bonequinhos. Letra B.
Você conseguiria estimar a medida dos 6 ângulos indicados nessa imagem? Estimar é falar um valor aproximado, né, do que representaria cada uma dessas aberturas. Então, sim, no bonequinho A, nesses dois momentos aqui, debaixo do braço, aqui, ó, a abertura de 90 graus. No bonequinho B, aqui nós temos 90 graus nesse braço, e essa abertura aqui é de meio círculo, aqui, ó, 180 graus. Aqui no bonequinho C é uma abertura de 90 graus, né, nesse braço aqui. E no segundo braço, a metade de 90, o braço inclinou, né, teve uma inclinação, acredito, de aproximadamente 45 graus, a metade do 90. Na letra C, é possível medir essas aberturas? Como? É possível sim, se a gente utilizar como aparelho, né, um transferidor, né, que aí a gente posiciona de forma que a gente consiga medir esses ângulos, tá, de maneira precisa. Letra D, que unidade de medida posso usar? Para medir um ângulo, a gente sempre utiliza o grau, certo? Letra E, quais são os nomes dos 6 ângulos indicados nessas imagens? Bom, os ângulos que são de 90 graus recebem o nome de ângulo agudo, a classificação dele, ângulo reto. Ângulo reto é um ângulo de 90 graus. O 180 graus é um ângulo raso, ou ângulo de meia volta, e 45 graus é um ângulo agudo. Qualquer ângulo menor que 90 graus é classificado como sendo ângulo agudo. Atividade número 3. Tudo que enxergamos está em uma determinada região, chamada campo de visão. Esse campo de visão é estabelecido pelo ângulo de visão, que corresponde à abertura estipulada pelos limites dos nossos olhos. O campo de visão pode ser classificado como monocular, visão de um olho, ou binocular, 2 olhos. No caso de nós, humanos, podemos enxergar cerca de 180 graus para frente, sendo que nessa percepção de profundidade é demarcada pelo ângulo de interseção de dos dois olhos, ou seja, 120 graus à frente, como podemos observar na imagem. Então, aqui, ó, né, quando você olha para um olho, a visão de um olho, aqui, ó, você tem esse campo de visão, que é 150 graus. Quando você olha aqui, ó, a visão dos dois olhares, de um olho 150, começando do lado direito até aqui, abertura 150, do olho esquerdo, começando daqui, você tem abertura de 150 graus também, e aí acaba tendo um consenso entre eles aqui de 120 graus, um ângulo central aqui, ó, quando a gente olha para frente, certo? Nas câmeras fotográficas, por exemplo, a escolha da espessura da lente determina o ângulo visual da imagem e a distância a qual a imagem deve ser focada. Fica mais nítida, né? Fica mais precisa. Aí nós temos aqui, que ó, a lente, né? O ângulo, a distância aqui, ó, da pessoa mais próxima, um ângulo maior, está mais aberto, a distância entre a lente e a pessoa está menor. Vai distanciando mais, a lente, o ângulo ficou menor, a abertura está menor, a lente está mais longe da pessoa. A distância ficou maior ainda, é porque distanciou mais, né, a lente da pessoa e o ângulo de visão ficou menor aqui, ó. A abertura ficou menor. A tabela abaixo mostra algumas opções de lentes e suas medidas aproximadas. Espessura da lente. Se a lente tiver 4 milímetros, o ângulo aproximado é de 70 graus, e tem que ter uma distância de 0 a 6 metros. Se a espessura for de 6 milímetros, o ângulo tem que ser de 50 graus, 5 a 10 metros. 8 milímetros, 40 graus de ângulo, aproximadamente, 10 a 20 metros de distância. 12 milímetros, 27 graus aproximadamente, 20 a 35 metros de distância. 16 milímetros, se for de espessura, 20 graus aproximadamente, 35 a 50 metros de distância. Certo? E aí nós temos uma atividade aqui. Agora vamos ajudar um fotógrafo a escolher a lente mais adequada para uma das fotografias que ele foi contratado a fazer. De acordo com a medida do ângulo, consulte a tabela para descobrir a lente. Letra A. Para fotografar a pipa, observe o ângulo e descreva a lente. Gente, aqui ó, tem um ângulo aqui, né, a lente, e a pipa está aqui. A abertura, se você olhar aqui, que, ó, não chega a 20 graus, mas está um ângulo próximo de 20 graus. Então, de acordo com a tabela, como lá está o menor dos ângulos lá, o 17, é o 20 graus, eu vou aproximar de 20 graus.
para eu ter como consultar a tabela. E aproximadamente 20 graus, a lente tem que ter aqui, ó, 16 milímetros de espessura, certo? Na letra B, observe o ângulo formado para a segunda foto. Olha a abertura dessa foto, ó. Cada intervalo aqui de um número a outro é 10 graus, ó. Daqui até aqui 10, mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40. Dá para ver que passou um pouquinho de 40, mas é um ângulo aproximadamente de 40 graus para eu ter como consultar a tabela. E a lente mais indicada para ele seria uma lente de 8 milímetros de espessura, ok? Número 4. Uma professora deseja fotografar sua classe de maneira que todo o fundo da sala, MM, apareça na foto. Portanto, posicionou a câmera do ponto V, no ponto V, conforme a figura. Qual é o ângulo de visão da lente da máquina fotográfica e quais são os alunos que não apareceram na foto? Olha bem, a máquina fotográfica está aqui com a professora na frente da sala, ela vai ter o ângulo da máquina. Qual será o ângulo? Vou até fazer duas retas aqui, que olha, lá, observem que aqui nós temos um ângulo, esse ângulo daqui o campo visual da máquina. Buscou o ponto M até o ponto N, certo? E aí dá para a gente responder o seguinte, ó, os alunos que não aparecerão na foto aqui, ó, serão os alunos A, o D, o C e o E. Então, de acordo com essa visão, esse posicionamento, esses 4 alunos não iriam aparecer na foto, tá? E aí, para medir o ângulo, eu posicionei o transferidor, né? Entre aqui, olha, peguei uma imagem do transferidor e estou posicionando ela entre essas duas retas que foram feitas pela visão da câmera. Então, aqui é uma reta, está indicado no 0 graus, eu vou contando 10, 20, 30, 40, 50, está no 55, que é entre 50 e 60 graus. Então, o ângulo dessa máquina é de 55 graus. Observe que tem que ficar posicionado o transferidor no vértice, aqui é o vértice do transferidor, o ponto central dele aqui, na lente da câmera, certinho. Tem que ficar bem posicionado para que você consiga medir o seu ângulo mais preciso possível. Tá bom?